É uma alegria muito grande. Enquanto você vai abrindo a Bíblia aí, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, eu quero agradecer ao pastor Ricardo Lima, que esse irmão tão precioso, que a gente admira pela coragem, pela garra. Que Deus te abençoe grandemente, sua vida, seu pastoreio, sua casa e sua família. Como o pastor Lima disse, eu sou o pastor Tarciano, sou pastor da Igreja Restauração ali em Londrina. Sou casado há 21 anos, tenho 2 filhos. Recebam aqui o abraço da minha família. Gente, eu tenho uma palavra de Deus aqui para nós. Ezequiel 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém. Tome seu assento. Fala aí para quem está perto de você, não converse comigo agora que eu quero ouvir a palavra, viu? Aleluia, obrigado. Queridos, quando a gente abre a Bíblia Sagrada no livro de Ezequiel e a gente começa a ler esse livro tão precioso, é importante que a gente saiba um pouquinho do contexto do que estava acontecendo na vida deste homem chamado Ezequiel. A gente, quando faz as contas, a gente percebe que Ezequiel é um daqueles jovens que, quando tinha em torno de 18 anos, ele era aquele jovem que queria fazer algo para o Senhor. Seu coração queimava e ele estudava para ser sacerdote na casa do Senhor desde a sua infância. O que acontece com Ezequiel é que no meio da sua trajetória, esse sonho vai por água abaixo. A Bíblia diz que Jerusalém é invadida, as suas portas são queimadas a fogo, os seus muros são derrubados, o templo é derrubado, e os que sobreviveram são levados agora como prisioneiros, como cativos, para a terra da Babilônia. A terra da Babilônia não é ali em Londrina. A terra da Babilônia era 1.600 quilômetros de Jerusalém. Eles eram levados acorrentados, pés e mãos, para que a corrente limitasse os seus passos, e eram colocados anzóis, e eles eram puxados pelo nariz. Era assim que eles eram levados. Agora imagine uma pessoa que tinha o sonho de realizar algo para o Senhor. Ele esperava ansiosamente chegar aos seus 30 anos. Com 30 anos, ele seria consagrado um sacerdote na casa de Deus segundo a lei. Mas antes que isso acontecesse, ainda que ele estivesse preparado para isso, em torno de 17, 18 anos, essa tragédia varre a sua vida. Ele é levado para uma terra distante, ele não está perto daquele templo glamuroso que era o templo de Salomão, ele está longe da sua família, mas ele ainda ardia em seu coração algo por Deus. E eu acho interessante que quando a gente vai abrir então o livro de Ezequiel, a gente percebe que agora, quando Ezequiel tinha 30 anos, era a idade do desespero talvez, a idade talvez dele buscar uma corda para se enforcar, porque as suas esperanças terminaram. As lembranças do que poderia acontecer invadiram a sua alma. Se eu tivesse lá em Jerusalém agora, eu estaria sendo consagrado a sacerdote, eu estaria alcançando meu sonho, eu estaria vivendo para Deus, realizando a obra do Senhor. Mas o sonho foi atropelado, e agora ele, com 30 anos, lá na Babilônia, a Bíblia vai dizer que Deus vai se revelar para ele, porque independentemente do lugar, independentemente da geografia que você está, a grande realidade é que Deus vai atrás da gente, onde quer que a gente esteja, para que a gente cumpra o propósito dele na terra.
foi exatamente o que aconteceu com Ezequiel. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: por que Ezequiel foi encontrado por Deus, sendo que tantos outros jovens estavam na mesma posição? Ou seja, estudaram, se dedicaram, se prepararam para o ministério, para fazer algo para Deus. E nesse pequeno texto que nós lemos, nós vemos algumas características de um homem que pode ser tremendamente usado por Deus, impactar a sua geração, transformar o seu povo, mudar a história da sua nação e da sua família. E quando eu olho para esse texto, pergunto: que características são essas que Ezequiel tem, ou que teve, e eu posso ter? Que características são essas que Ezequiel tinha, que eu posso levar para dentro da minha casa? Que características são essas que Ezequiel tinha, que eu posso aplicar nos meses finais de 2021, para que Deus realize aquilo que Ele tem a realizar, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja no meio dos meus relacionamentos, seja na minha família, seja nos meus filhos? Qual é o segredo que Ezequiel tinha para que Deus o encontrasse lá onde ele estivesse? Eu não tenho dúvida nenhuma e tenho certeza absoluta de que essa noite é uma noite que Deus quer nos encontrar aqui. Deus tem algo a realizar na nossa vida. Deus tem algo a transformar na sua casa, talvez no seu casamento, na sua família, nos seus filhos. Mas alguém pergunta: o que mais eu preciso fazer? Quais são as chaves que abrem esta porta, que me levam até o cumprimento do meu propósito? Quando eu começo a ler o livro de Ezequiel, ele começa de um jeito que parece que a gente não entende nada, mas de repente a revelação se abre diante dos nossos olhos. Olha como começa: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês. Aí, vírgula, a frase continua assim: que estando eu no meio dos cativos. A primeira coisa que você precisa entender, que Ezequiel, a Bíblia cita onde ele estava: no meio. A primeira coisa que você precisa entender é que Ezequiel não estava no canto, Ezequiel não estava pelos lados, Ezequiel não estava pelas beiradas, Ezequiel estava no meio. E o meio é um lugar de posicionamento. É quando nós nos posicionamos para receber de Deus aquilo que Deus quer nos entregar. Deus não trabalha com quem se esquiva. Deus não trabalha com quem vai para o canto, para o lado, para a beirada, como o mundo prega. Não. Deus só trabalha com quem está no meio. Porque Deus é um Deus que age no meio. Deus é um Deus que trabalha no meio, que cura no meio, que liberta no meio, que faz no meio. Pastor, me prova isso. Com muito prazer. Salmo 46, versículo de número 4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio, não se abalará. Onde Deus está, não existe abalo, gente. Deus, Ele trabalha no meio. Mateus 18, 20, Jesus chega e diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali no meio deles. Quando perguntaram para João Batista, João capítulo 1, versículo 26, João Batista, tu por o acaso, João Batista, é o Messias? João Batista levanta e diz: não, gente, não. Eu vos batizo com água, mas existe um que está no meio de vós. Ele vos batizará com fogo e no Espírito. É no meio que Jesus nos reveste. É no meio que Ele nos batiza com o Espírito Santo. É no meio que Ele nos dá dons espirituais. Não fuja do meio. Deus quer te encontrar no meio nessa noite. Quem pode dar um glória a Deus por isso? É no meio que as coisas acontecem. E uns desavisados, um dia pegaram uma mulher em adultério, João capítulo 8, e trouxeram essa mulher pega em adultério para apedrejá-la na frente de Jesus. Mas para fazer uma emboscada teológica em Cristo, a Bíblia vai dizer exatamente assim, João 8,4: e a colocaram no meio.
Queridos, se eles soubessem que o único lugar que eles não poderiam colocá-la era no meio, não teriam colocado. Quando eles a colocam no meio, Jesus se abaixa e começa a escrever na terra. A terra é da onde nós fomos feitos. Nós fomos feitos da terra. Quando Jesus se abaixa e começa a escrever na terra, Ele está escrevendo a nova história daquela mulher, porque aquela mulher foi colocada no meio. E quando ela está no meio, Jesus se levanta e diz: a história eu já escrevi. Se alguém quiser impedir uma nova história na vida dela, que já está escrita por mim, atire a primeira pedra. Todos soltaram a pedra temerosos, e ele pergunta para a mulher: ninguém te condenou? Ela diz: não. E ele diz: eu também não te condeno, porque o meio é lugar de salvação e não de condenação. Oh, aleluia! Glorificado seja o santo nome do Senhor. Querido, por isso, se você quer se esquivar, ainda dá tempo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo sopra dos 4 cantos. E se ele sopra dos 4 cantos, ele vai soprar dali, soprar dali, soprar de lá e vai encontrar no meio. De modo que quem estiver aqui sentirá a glória de Deus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Queridos, como eu amo o posicionamento. Tem um personagem bíblico muito pouco pregado. Em 2 Samuel 23, o nome dele é Samá. A Bíblia diz, gente, eu acho fantástica a história desse homem, porque a Bíblia vai dizer que ele ganhou, ou herdou, não sei, um pedacinho de terra. A Bíblia chama de pedaço de terra. E ele plantava nesse pedaço de terra lentilha. Lentilha era o alimento dos mais pobres. Ele tinha um pedacinho de terra que tinha pouco valor. Ele plantava nesse pedacinho de terra lentilha que tinha pouco valor. E a Bíblia diz que num determinado momento veio o exército dos filisteus varrendo a terra, fazendo barulho de guerra e de marcha. E a Bíblia vai dizer: todos fugiram da presença dos filisteus. Mas a Bíblia menciona o seguinte a respeito de Samá: Samá, porém, decidiu defender o seu pedaço de terra. Samá se colocou no meio do seu pedaço de terra. E a Bíblia diz, eu fico imaginando a cena, ele tem um pedaço de terra, está vindo um exército, ele olha e diz assim: quer saber de uma coisa? Eu sei, os meus pais me contaram, meus avós contavam, que Deus está no meio. Então eu vou para o meio do meu pedaço de terra. Ele vai para o meio do pedaço de terra. A Bíblia diz assim que naquele dia ele só feriu todos os filisteus, e Deus operou por meio de Samá um grande livramento. Sabe o que eu aprendo? Que o seu casamento pode não valer nada para ninguém, mas é o seu pedaço de terra. Os seus filhos podem não valer para os outros, mas é o seu pedaço de terra. A sua família, ninguém pode dar nada por ela, mas continua sendo o seu pedaço de terra. E a palavra do Senhor é: se posicione no meio, porque pode não valer para os outros, mas é seu. Pode não ter valor para o vizinho, mas é seu. Pode não ter valor para os seus familiares, mas continua sendo seu. E a palavra de Deus, quem quer receber essa palavra, levante a mão, que por meio do seu posicionamento, Deus dará um grande. Que tamanho era o pedaço de terra? Pequeno. Mas quando Deus pega o pequeno, Ele transforma em grande. Por meio do seu posicionamento, haverá livramento na sua casa. Haverá livramento. Haverá livramento. Há solução para os casamentos, sim, haverá livramento. Há solução para os filhos que estão nas drogas, nas ruas, não sei, talvez você não saiba onde está, mas haverá livramento, diz o Senhor. Posicionamento. Alguém olha para mim e diz assim: ah, pastor, se você soubesse a tempestade que eu estou vivendo. A mensagem está boa, mas se você soubesse a tempestade que eu estou vivendo, se você soubesse a tempestade que eu estou vivendo,
Ah, querido, eu não sei, mas uma coisa eu sei. Marcos 14 me diz que eles estavam com o barco no meio do mar, no meio da tempestade, no meio do vento, no meio da tormenta. E a Bíblia diz que lá no meio, Jesus veio andando sobre as águas, porque Jesus está no meio. Quem pode dar um glória a Deus por isso? No meio Ele cura, no meio Ele salva, no meio Ele faz, no meio Deus continua realizando. Pastor, qual que é o lugar, qual que é o meio da igreja? Alguém pode pegar e medir essa parede naquela, tira o meio, mede essa do fundo lá, tira o meio e diz, não, o meio, a gente acha o meio. Não, não, gente. As coisas espirituais são diferentes. O meio da igreja é o pé do altar. O meio da igreja é aqui, ó. Porque é aqui, é de cima que a palavra é pregada. E se encontra com o glória a Deus que você está aí debaixo. Ela encontra aqui, ela sobe como um cheiro suave ao céu. E o Senhor responde com cura, com milagre, com libertação, com renovo, com batismo com o Espírito Santo. Oh, aleluia! O meio da igreja é o pé do altar. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Quer ver só? Dê um glória a Deus aí. Diga glória a Deus. Eu digo glória a Deus daqui, se encontra aqui, sobe, desce, a presença de Deus está inundando esse ambiente, porque Deus está no meio da sua igreja. 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 Que mais, pastor? Vamos voltar para o versículo. No 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. O céu só abre para quem está no... Quem está no meio vê o céu abrir. Porque se o meio me fala de posicionamento, o céu aberto me fala de capacitação. A capacitação que vem do céu. Querido, o céu não abre para você se arrepiar. O céu abre para te capacitar. Já já você vai entender o porquê. O céu se abre, e toda vez que o céu se abre, alguma coisa acontece. E se toda vez que o céu se abre, alguma coisa acontece, eu quero que nessa noite não só alguma coisa aconteça, mas muita coisa aconteça aqui. Então você vai levantar a mão junto comigo, só quem tem coragem, só quem está no meio, e diga junto comigo: Senhor, abre os céus sobre nós. Oh, quando o céu se abre, gente. Oh, quando o céu se abre, gente. Pastor, quando é que o céu abre? O céu abre no batismo. Lucas 3. A Bíblia diz que Jesus foi batizado. Quando ele saiu das águas, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de pombo, e uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Porque o céu se abre sobre aqueles que tomam a decisão de se batizar. Quem aqui já é batizado nas águas? Quem aqui já é batizado nas águas? Quem aqui já é batizado nas águas? Diga glória a Deus, porque o céu já abriu sobre mim. Aleluia. Que mais, pastor? O céu se abre por causa da palavra de Deus. Monte da Transfiguração, Lucas 9. Jesus está lá e de repente ele se transforma. Ele se transforma no seu corpo glorioso. Ele é transformado ali e o céu se abre e a voz do céu vem e diz assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Jesus falando é a palavra de Deus, porque ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então o céu se abre quando a palavra é pregada. Eu não sei se você entendeu, mas desde a hora que eu abri a Bíblia aqui e comecei a pregar, o céu já começa a se abrir. Porque quando a palavra, a genuína palavra, a doce palavra, a amada palavra, a espada afiada de 2 gumes, que é mais penetrante do que qualquer espada, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Quando a palavra é pregada, o céu se abre. Quando a palavra é pregada, o céu se abre. Quando a gente abre Atos capítulo
1, versículo 9, o céu se abre e Jesus, depois que ressuscitou, começa a subir perante os olhos de todos, porque o céu se abre para receber Jesus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Quando Estevão está sendo apedrejado, Atos capítulo 7, ele olha para o céu e ele diz assim: eis que vejo os céus abertos, porque o céu se abre sobre quem é apedrejado, o céu se abre sobre quem está levando pedrada, porque Jesus fica de pé para receber aqueles que assim recebem as pedradas em seu nome. Finalmente o céu se abre para a santificação. E quando a gente abre Atos capítulo 10, a Bíblia diz que Pedro tem uma visão de um lençol. O céu se abre, ele vê um lençol, e dentro do lençol animais imundos, e Jesus brada do céu e diz: Pedro, mata e come. E Pedro diz: como eu posso comer algo que é imundo? E Jesus disse: como você classifica como imundo aquilo que eu já santifiquei? Porque o céu se abre para santificar. Gente, essa história de Pedro é minha história. Eu não era nada, eu era um pobre, um cego, um miserável, nu, perdido, completamente imundo, longe dos caminhos do Senhor. Mas um dia o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre mim, me abraçou com a salvação, e agora a voz que eu ouço a meu respeito do céu é: era imundo, mas eu santifiquei. Ninguém chama mais de imundo aquilo que eu santifiquei. Onde estão os santificados aqui? Finalmente, um dia o céu ainda vai abrir. Para quê, pastor? Porque diz a palavra de Deus em Tessalonicenses 4: porque o mesmo Senhor descerá do céu no arrebatamento da igreja. Alguém aqui está com vontade de ser arrebatado? Ainda não. No dia que o céu se abrir, a palavra diz: descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram primeiro ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, você não deu um glória a Deus nessa, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Pastor, por que voz de arcanjo? O único arcanjo que tem na Bíblia é Miguel, e a palavra Miguel no hebraico vem do Micael, que significa ninguém é como Deus. Quando o céu se abrir, a voz de arcanjo vai dizer: ninguém é como Deus, ninguém é como Deus, ninguém é como Deus, que faz um perdido, um miserável ser lavado no chuveiro da graça, e agora está subindo santificado para a glória. A voz do arcanjo dizendo: ninguém é como Deus, ninguém é como Deus, ninguém é como Deus. E a gente está subindo, e quando a gente se depara com Jesus, a Bíblia diz: o veremos face a face, assim como Ele é. E o que é que Jesus vai dizer para você? Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos preparei antes da fundação do mundo. O céu vai abrir, gente, e Jesus vai voltar. Quem pode dar glória a Deus por isso? Vamos aqui. E estando eu no meio, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. Segura agora. E eu tive visões de Deus. Posicionamento, estar no meio. Céu aberto, capacitação. Visão, entendimento. Queridos, as pessoas não seguem pessoas, as pessoas seguem visão. Se alguém tem visão, as pessoas seguirão essa pessoa por causa da visão. O que é que uma liderança faz? A liderança torna a visão em realidade. Agora eu quero expandir isso. O que é que você pode fazer dentro da sua casa? Você pode transformar a visão em realidade. O que é que você pode fazer lá no meio da sua família? Transformar a visão em realidade. Não é maravilhoso? Mas você está preparado para ouvir o que eu vou dizer aqui? Quem tem visão, sofre.
Sofre, gente. Quem tem visão sofre. Pastor, o que é visão? A visão em outros momentos da Bíblia é chamada até mesmo de sonho. Eu tenho certeza que você tem um sonho, você tem uma visão a respeito do teu casamento, que você quer alcançar. Eu tenho certeza que você tem uma visão a respeito dos teus filhos, que você quer alcançar. Eu tenho certeza que você tem uma visão a respeito da sua família, que você quer alcançar. Eu tenho certeza que você tem uma visão, talvez a respeito do seu trabalho, do seu negócio, não sei, que você quer alcançar. Mas quem tem visão sofre, porque dói. É assim, não só na vida comum, mas é assim no ministério. É ou não é, pastor? A gente tem uma visão de Deus, Deus nos dá um entendimento, e a gente diz, agora eu vou até o fim, porque foi Deus que colocou no meu coração. E o sofrimento? Vem de todos os lados. Queridos, eu quero lhe dizer que quem tem visão sofre, mas quando a gente sofre na presença de Jesus, a visão se torna realidade, mesmo com sofrimento. Talvez você já tenha até desistido da visão que Deus te deu. Eu desisto da minha família, eu desisto do meu casamento, eu desisto dos meus parentes, dos meus filhos, não sei, mas eu estou aqui para dizer, pode estar doendo, mas continue no meio, o céu já abriu, a visão está de pé, foi Deus que te deu, foi Deus que te deu a visão. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu olho, gente, para Daniel, eu vejo que Daniel tem uma visão de um ser celestial. É maravilhoso ou não é? Ele descreve o ser e é uma coisa linda, maravilhosa. Mas quando a gente continua lendo os versículos, sabe o que ele fala a respeito da visão? Ele diz assim, ó, fiquei sem força. Daniel 10. Fiquei pálido, quase desfaleci. Aí ele continua e diz assim, eu caí prostrado, com o rosto em terra. Muitas vezes perdi até os sentidos. Você já se sentiu assim? Enfraquecido, sem força às vezes para continuar, sem força para seguir adiante. O negócio está difícil, pastor. Eu sei o que Deus quer, Deus já colocou no meu coração, a visão está nítida, mas está doendo. Aí ele vai dizer que em seguida esse ser celestial o tocou, e ele diz assim, e eu fiquei sobre os meus pés e os meus joelhos. O que isso significa? Ele ficou de quatro, ele não conseguia levantar, e ele continua ainda sofrendo. Então aquela visão diz para ele, fica de pé, e ele fica de pé e escreve, quando eu me coloquei de pé, eu estava tremendo. Aí ele continua e diz assim, sobrevieram-me dores por causa da visão, não restou força nenhuma em mim, e nem fôlego ficou em mim. Quantas vezes eu já me senti assim? Quantas vezes a gente sabe, Deus mostrou, a gente sente de Deus, mas dói, o sofrimento vem, os joelhos ficam vacilantes, a gente se sente sem força. Gente, isso acontece comigo ou não? Já aconteceu com você alguma vez na sua vida? Você olhar às vezes para dentro da sua casa, talvez para o seu casamento, talvez para os seus filhos, não sei, talvez por uma situação, uma circunstância, uma enfermidade. Deus colocou no teu coração que a cura está aí chegando, mas falta força. Mas deixa eu lhe dizer, e aqui está o poder da visão, porque quem dá a visão fica junto para quem ele mostrou a visão. Então pode estar doendo, mas Jesus está junto. Você pode estar sofrendo, mas Jesus está junto. Você pode estar sem força, mas deixa eu lhe dizer o que diz lá em Hebreus capítulo 11: da fraqueza tiraram forças, Ele está contigo. Olha como é que vai terminar. E a visão chegou até mim, tocou-me outra vez e me fortaleceu e me disse: não temas, muito amado és tu, que a paz seja contigo, anima-te,
sim, anima-te. Aí sabe o que Daniel escreve? Daniel escreve assim: e falando a visão comigo, fiquei fortalecido. Deus me trouxe aqui para dizer: pode estar doendo, mas eu te fortaleço. Pode estar difícil, mas eu estou contigo. Pode ser que você esteja sem força, mas a minha boa mão está sobre você. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Paulo teve uma visão tão linda, gente, tão linda, tão linda, tão linda, tão linda, tão linda, lá em 2 Coríntios 12. Ele vai até o céu e ele vê coisas. Ele escreve assim: eu vi coisas inefáveis que aos homens não é digno, não é lícito nem falar. É lindo, é maravilhoso. O que acontece depois da visão? O que acontece depois da visão, gente? Ele escreve e diz assim: mas me foi colocado um espinho na carne. Dor. Ele teve a visão, a dor veio em seguida. Ele entendeu, mas doeu. A força machucou, doeu a visão que ele teve. E aí ele diz assim: aí eu fui para o joelho e comecei a orar, e 3 vezes eu pedi que o Senhor tirasse de mim aquele espinho. E ele ainda vai longe e diz assim: sabe o que era o espinho? Um mensageiro de Satanás que 3 vezes me esbofeteou. Mas aí, querido, tem a visão, tem a dor, mas tem Jesus. E Jesus se apresenta para Pedro e diz: ô Pedro, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Aí Paulo volta para o papel e escreve: por isso eu sinto até prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando estou fraco, aí é que sou forte. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Não saia do meio, defenda aquilo que é seu e transforme a visão em realidade, porque hoje Deus está te capacitando nesta reunião. Quem pode dar um glória a Deus diz amém. Estou quase terminando, quase. Quando chega no versículo 3, ele tem a visão, o céu se abre, ele está no meio. Aí diz assim: veio expressamente a palavra do Senhor. Quanta coisa, gente. Quantas ferramentas a gente quer usar. Tudo hoje parece que depende de alguma coisa para acontecer. Deixa eu lhe dizer uma coisa: só a palavra. Só a palavra é suficiente. É ela que te transforma. É ela que te liberta. É ela que te molda, que te muda. Oh, a palavra de Deus. Jesus diz: vocês examinam as escrituras porque vocês cuidam ter nela a vida eterna. E Jesus diz assim: é verdade, porque a palavra fala de mim. A palavra testifica a meu respeito. Eu gosto muito de uma frase de Martinho Lutero. Uma vez ele orando, ele escreveu e disse assim: eu fiz uma aliança com Deus, eu fiz um pedido para Deus, que Ele não me mande nem sonhos, nem anjos. E eu disse ao Senhor: eu já estou satisfeito só com a Tua palavra, porque ela me dá instrução abundante para tudo aquilo que eu preciso conhecer para esta vida e para a vida eterna. Só a palavra. Quem ama a palavra, diga glória a Deus. Hoje nós temos muita informação, mas pouca formação. Se você abrir qualquer página aí nas suas redes sociais, o que mais tem lá é uma enxurrada de versículos e de tantas coisas. Nós somos o povo mais informado que temos, mas Jesus não morreu na cruz para te informar. Jesus morreu para te formar. Há uma diferença
entre você ter nascido e criado por Ele e entre a formação do caráter dele na sua vida. Olha o que está escrito lá em Isaías 43. Agora assim diz o Senhor, escute agora, que te criou, ó Jacó, que te criou, ó Jacó, que te fez nascer, Jacó. Aí ele continua e diz assim: assim diz aquele que te formou, ó Israel. Há uma diferença entre informação e formação. Nós temos que nos adequar a esta palavra. Oséias 4:6, tão famoso, né? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Vocês sabem a continuação desse versículo? Diz assim: porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Não rejeite a palavra de Deus. Leia a Bíblia dentro da sua casa, leia a Bíblia ao deitar, leia a Bíblia ao levantar, leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Eu tinha um hábito, cada um faz o que quer, como quiser, mas eu tinha um hábito de colocar o telefone, o celular para despertar, e aí ele despertava, e eu ia desligar ele, acordava, desligava, e quando eu desligava já tinha notificações, e já tinha ali mensagem não sei de onde, e tinha tanta coisa, e às vezes eu já me prendia naquilo ali. Mudei, gente, mudei. Sabe o que eu comprei? Vocês já ouviram, os da segunda dose aí já ouviram falar, né? Não sei se igual eu, mas os da primeira dose talvez não saibam o que é isso. Um rádio relógio, eu comprei um rádio relógio, foi difícil de achar. Comprei um rádio relógio. Agora é o rádio relógio que desperta. E no lugar do telefone, porque o telefone fica lá na cozinha carregando, no lugar do telefone está a minha Bíblia. Agora eu desligo o rádio relógio, abro a palavra e não levanto sem antes ter pelo menos uns 2 ou 3 minutos só com a palavra de Deus. Senhor, este meu dia é teu. Que esta palavra frutifique dentro do meu peito, do meu coração. Eu te amo. Que eu possa, Senhor, eu estou saindo agora desta cama salvo, lavado e remido pelo teu sangue. Que quando eu voltar aqui à noite eu esteja ainda salvo, lavado e remido pelo teu sangue. Me traz de volta a esta cama nessa noite, se tu não voltar, limpo, lavado, santificado, purificado, do jeito que eu estou saindo. Ah, se você soubesse o poder da palavra. Veio expressamente a palavra. O que é expressamente? A palavra expressamente significa urgente e pessoal. A palavra, ela tem uma urgência. O tempo se chama hoje. Antes exortai-vos, Hebreus, antes exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje, para que não endureçais pelo engano do pecado. Então há uma urgência da palavra. A palavra precisa ser vivida não só dentro da igreja, mas dentro da sua casa. Grave as mensagens do seu pastor e ouça de novo durante a semana. Procure os textos, tenha intimidade com a palavra, porque é urgente. Agora tem mais um detalhe: ela não só é urgente, como ela é pessoal. Sabe o que isso significa? Que não adianta você se esconder aqui nessa noite. Deus está falando diretamente com você. É pessoal, para cada um de nós. Quem está entendendo, diga amém. Estou quase terminando, quase. Ele tem tudo isso, e aí o capítulo 1 começa as visões. Ele vê visões dos 4 animais, do carro-trono, é o trono de Deus que se movimenta, numa espécie de catracas. Ele vê o aspecto da glória, ele vê os querubins voando ao redor do trono. O trono se move, quando o trono se move, há um estrondo na terra. É uma visão maravilhosa. Mas aí, o que vai acontecer com Ezequiel depois? O que vai acontecer com Ezequiel depois da visão? Fala para mim, gente. Fala para mim. Dor. Olha o que vai dizer Ezequiel 1:28. E vendo isso, caí com o rosto no chão, e eu só ouvia a voz do que falava, porque eu não conseguia mais ver. Ele está lá caído, mas de repente ele ouve a voz. Porque assim, você pode estar caído, mas Deus continua falando. O teu rosto pode estar no pó, mas Deus continua falando.
Você pode estar prostrado, como diz o Salmo 37, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta com a destra da sua mão. Pode estar caído, mas Deus está falando. E aí o Senhor fala e diz: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Mas como que fica em pé, gente? Não tem jeito. Aí o versículo seguinte diz: então entrou em mim o Espírito, enquanto falava comigo, e o Espírito me pôs em pé. É o Espírito que nos coloca de pé. Só fico de pé quando o Espírito me coloca de pé, porque o mesmo Espírito que me coloca de pé é o mesmo Espírito que desce comigo no pó e intercede comigo com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito Santo não está contigo só nas horas boas, mas também nas horas difíceis. É por isso que o Espírito Santo te sustenta, é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. E o Espírito entra e ele se coloca de pé. E aí ele vai dizer que quando ele está de pé, ele olha para o céu. O céu está aberto, sim ou não? Sim. O céu está lá aberto. Aí sabe o que ele vê? Ele vê uma mão. Preste bem atenção agora, para eu encerrar aqui com isso. Ele vê uma mão. E a mão trazia um rolo. O rolo é o rolo das Escrituras. E veio na direção dele aquela mão. Olha essa visão. E quando chegou perto dele, Deus disse para ele: abre a boca e come. E eu acho interessante que para quem, escute isso, para quem está no meio, para quem tem céu aberto, para quem tem visão de Deus, esse alguém não questiona. Quando a voz de Deus diz: come o rolo, ele diz assim, ele escreve assim: então comi. Se fosse eu, se fosse você, talvez dissesse: viu, mas isso aí cabe na minha barriga? Mas como é que é? Como é que é isso? Ó, deixa eu falar uma coisa para ti, Senhor. É difícil de engolir isso aí, viu? Não. Quem está no meio, quem tem visão de Deus, quem tem céu aberto, não questiona, só faz o que Ele manda. Como a palavra Ezequiel. Aí Ezequiel vai escrever e diz assim: então comi a palavra e enchi as minhas entranhas. Aí ele faz uma constatação final: e na minha boca o sabor era como mel. Então deixa eu te falar uma coisa. A palavra é difícil de engolir, mas no final ela é doce como o mel. Sabe o que Salomão escreveu a respeito da mentira em Provérbios? Ele diz assim: o pão da mentira é suave ao paladar, mas o final enche a boca de areia. Já tentou mastigar areia? É assim que Salomão fala da mentira. Quem é a mentira, gente? A filha do diabo. Quem é a palavra? O Filho de Deus. A filha do diabo, ela é suave no começo, mas é terrível no final. E o Filho de Deus, pode ser difícil de engolir as suas palavras, mas no final, a boca fica cheia de mel. Esta é a palavra de Deus. Encha o seu estômago da palavra. Vou terminar com o Salmo 119. Diz assim: desviei os meus pés de todo o caminho mau, só para guardar a tua palavra. Não me apartei da tua palavra, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são, gente, olha isso, a tua palavra ao meu paladar, mais doce do que o mel a minha boca, pois a tua palavra me faz alcançar entendimento e consigo odiar o mau caminho. E aí ele termina e diz no 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem pode dar um glória a Deus pela palavra do Senhor? Vou terminar com você de pé.
Pastor, se por um lado eu tenho que ficar no meio, posicionamento, redobre agora, redobre a sua atenção. Fique de pé, por favor, mas redobre a sua atenção. Se por um lado, pastor, o meio fala de posicionamento, e já já eu vou te chamar aqui à frente, se o pastor permitir. Se abrir os céus fala de capacitação, de ter visões de Deus fala de entendimento, o expressamente fala da palavra de Deus que é pessoal e urgente. O que falta então? Falta só a missão, gente. Porque Deus não fez tudo isso para Ezequiel só porque Ezequiel era legal. Não, Deus queria dar uma missão para Ezequiel. Você também tem uma missão. Aí sabe o que Deus disse para Ezequiel? Ezequiel, você vai ficar mudo. Eu estou te chamando como um profeta na terra, Ezequiel, mas você vai ficar mudo. E sabe quanto tempo Ezequiel ficou mudo? 7 anos. Agora você pergunta para mim, como é que Deus chama um cara para ser profeta e deixa o cara mudo, se o profeta tem que falar? Como é que explica isso? Eu explico para você. Sabe o que Deus disse para Ezequiel? Tu ficarás mudo, mas quando eu abrir a boca aqui no trono, a tua língua soltará e tu abrirás a boca aí embaixo. Quando eu dizer assim diz o Senhor, você que é mudo vai soltar a língua e vai dizer assim diz o Senhor. E então você vai profetizar conforme eu falar no céu. Olha esse mistério. Quando Deus fechava a boca e parava de falar no céu, Ezequiel voltava a ficar mudo. Qual era a missão de Ezequiel? Pregar a palavra, falar de Deus. Só que Ezequiel só falava quando Deus falava. Alguém pegou isso ou não? Deixa eu repetir. Está na hora, gente. Passou da hora, gente, da gente falar menos e só abrir a boca quando for Deus que estiver falando. O Espírito Santo me traz aqui um entendimento nítido. Cuidado com aquilo que você tem falado dentro da sua casa. Que você seja a boca de Deus lá na sua casa. Cuidado com o que você tem falado para o teu esposo. Quando Deus abrir a boca, você fala com ele. Se Deus não falar, melhor ficar quieto. Melhor ficar quieto. Está na hora de nós assumirmos o papel de João Batista e de preparar o caminho para a salvação. Como que ele preparou? Que eu diminua e que Jesus cresça. Menos de nós e mais de ti. Quem entendeu isso, diga amém. Eu quero te convidar, já vou passar daqui 5 minutos para o pastor. E eu quero te convidar eu quero orar contigo. Mas eu quero te chamar a um posicionamento. Venha para o meio e entenda que há um lugar de posicionamento lá no meio da tua casa, no meio do teu trabalho. Você é Samar. Através de você Deus fará um grande livramento. Grandes coisas acontecerão na sua vida. O mês ainda falta aí alguns meses para terminar, mas Deus tem grandes coisas para realizar com aqueles que se posicionam. Vá para o meio. Pastor, o que acontece? Querido, o céu abre, as visões de Deus vêm. Haverá momentos de dor, mas dele garante que estará contigo em todos os momentos. Pastor, o que vai acontecer no final? Toda vez que eu abrir a minha boca, será Deus falando na minha vida. Você vai levar uma palavra dele lá para dentro do seu trabalho, para o teu colega, para a tua colega de trabalho. Você será a boca de Deus na terra. Quando você abrir a boca, será uma boca de bênção, uma boca de justiça, uma boca de cheio da glória de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu não conheço vocês, né? Já tive aqui, lembro de alguns, mas pessoalmente não. Mas eu quero orar contigo. Pastor Lima, a gente não conversa nada a respeito do culto, de nada disso. Inclusive vocês têm um pastor que dá muita liberdade. Eu disse para ele, o que você quer que eu pregue? Ele falou que está aí no seu coração, fica à vontade aí. Ele dá liberdade total. E eu trouxe essa palavra de Deus para você. Essa é a chave que pode mudar não só o resto desse ano, mas o resto da sua vida. Eu quero te convidar, porque o céu vai abrir, gente, aqui em cima de nós. As visões, os sonhos serão renovados para quem se posicionar.
Se você quiser se posicionar pela sua casa, pela sua família, não sei, talvez pelos seus relacionamentos, pela sua vida, por esta igreja, porque esta igreja, ela foi colocada no mundo espiritual, no meio de Rolândia. Ela está pronta e vai receber algo grandioso de Deus, porque os céus estão abrindo sobre esse lugar. Dói, sim, dói muito, mas esse é o pedaço de terra que Deus te colocou, e aqui Deus fará grandes coisas. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então, se você quiser, vem até a frente, eu vou estar orando por você. Você pode apresentar a sua casa, a sua família. Eu quero te convidar, se Deus falou contigo, vem até a frente aqui, eu vou fazer uma oração.